Pessoal, estamos iniciando Mais Lucro Podcast. Eu sou o Vitor Lorenzini. Estamos hoje com um convidado incrível. Ele que é empreendedor social, palestrante do TED, mais de 16 mil livros distribuídos em mais de 100 cidades e 17 estados do Brasil. Esse cara é fenomenal. Estou aqui com Thiago, o Mochileiro. Pô, Vitor. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação estar aqui no Mais Lucro, né, no podcast incrível, que vai falar sobre uma temática muito importante e eu estou feliz em poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, falar um pouco sobre essa jornada do empreendedor social, sobre como a gente consegue ter esse equilíbrio, também compartilhar um pouquinho sobre algumas jornadas, alguns momentos aí da nossa trajetória. Bacana. E, pô, é uma honra estar com sua audiência, uma audiência qualificada e já aproveita aí o pessoal e segue aí pra gente poder ter um bate-papo bem bacana aqui. É isso aí, meu amigo. Vamos começar com o empreendedor social. Onde vive, do que come. Olha aí. Isso é bom. Explica pra galera aí como funciona esse ato de empreender no social. Vamos lá. Bom, para a gente poder falar sobre um pouquinho de empreendedorismo social, a gente parte do Mohamed Yunus, que é um dos fundadores do conceito de empreendedorismo social e negócio social, negócio de impacto. Um cara que inspira gerações através do seu exemplo, de poder criar o primeiro modelo de microcrédito. E empreender socialmente parte desse sentido, né? De você poder ter a intencionalidade de causar um impacto na sociedade, poder viver também através da sua missão, do seu propósito. Parece uma coisa até, às vezes, um pouco utópica, um pouco filosófico, sem sentido, né? Que isso não dá certo, como que você funciona. Mas, para você ter uma ideia, no início, quando eu pensei no Mochileiro pela Educação, eu, de fato, tinha a cabeça de pensar num projeto que, possivelmente, pelo caminho natural, se transformaria numa ONG, num instituto, numa associação, mas através de entender as minhas competências empreendedoras e entender qual era o papel que eu queria trazer para a sociedade e o tamanho do impacto que eu queria fazer, eu percebi que era melhor, no meu caso, ter uma empresa e que essa construção da missão, dos valores, da visão da empresa pudesse ser totalmente linkada ao meu propósito de vida uma vez empreendedor, que é devolver a educação, tudo que ela fez pela minha vida. Então, como conciliar? E aí vem um trabalho, né, de muitos anos para a gente poder entender como essa empresa vai dar lucro, como que esse lucro pode ser revertido na sua porcentagem, não na sua totalidade, porque a gente paga a conta, a gente tem que viver, mas uma porcentagem para a gente poder devolver e reverter isso no impacto social baseado no que a gente escolheu. E aí entra uma série de fatores como trabalhar com objetivos de desenvolvimento sustentáveis, pegar o ODS 4, que é a educação de qualidade, entender como ele funciona na prática e trazer esses objetivos para o nosso business, para o nosso negócio de impacto ali. E fazendo esse trabalho junto à sociedade, as escolas, as ONGs, as aldeias indígenas, as escolas quilombolas, que é onde a gente tem a nossa principal fonte de atuação, o nosso principal norte de atuação pelo Brasil afora. Bacana. Acho que a gente podia resumir bem. Você presta um serviço para a empresa, pega parte do que você ganha e devolve para a sociedade. Sim, total. De forma espontânea e sem uma obrigação real. Vontade. Sem obrigação real. Porque tudo começa quando eu, Thiago da Silva, tenho uma vida transformada e salva pela educação. Então, isso começa lá no seio da escola. Eu era um aluno muito complexo, né, por diversos fatores sociais que me colocavam ali na margem da sociedade, numa estatística muito dura. Do filho pobre, que nasceu sem a presença do pai, que foi abandonado pelo pai, que filho de mãe solteira, no interior de um estado que ainda tinha essa questão muito forte de que filho sem pai não ia dar certo, não ia vencer na vida, não ia conquistar nada, porque não tinha aquela referência ali para dar o limite, para dar autoridade, para ser o exemplo. E, de fato, isso influenciou um pouco durante algumas jornadas, porque eu passei por um período muito de questionamento, de saber quem era, de saber, né, porque se todo mundo tinha, por que eu não tinha. Sim. Mas ao entender esse processo de autoconhecimento, e a gente fala de autoconhecimento não na profundidade que eu tenho de entendimento hoje, mas numa profundidade bem superficial ali de entender, poxa, se
Se eu não tenho essa referência, esse exemplo, quem pode ser essa referência, esse exemplo? Então, eu tenho em casa minha mãe, minha avó, e na escola eu tenho os professores e um instrumento poderosíssimo que é o livro. Então, o livro entra na vida do Tiago da Silva, na minha vida, de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo muito avassaladora. Bacana. Então, ele consegue preencher esse vazio e consegue fazer uma coisa que não é mágica, é simplesmente o seu poder, sim, que é desenvolver habilidades que outrora eu não tinha ou eu desconhecia. Bacana. Comunicação, saber foco, inteligência, saber aproveitar melhor as oportunidades. Então, tudo isso veio através do livro. Então, a partir do momento que eu tenho esse encontro com o livro, eu coloco ali um desejo no meu coração. Então, sem falar como empreendedor, nem como, sabe, nem como palestrante, mas como ser humano, coloca ali um desejo no coração de que se a vida me deu essa oportunidade de ter tido essa transformação pela educação, certamente um dia eu terei condições de fazer isso por outras pessoas. Maravilha. Não sabia quando, nem como, mas eu sabia o mais importante, que era o porquê. Se você sabe o porquê, toda a sua jornada, toda a sua trajetória, ela já está respondida. Porque é muito difícil você mudar a intencionalidade de alguém que teve uma experiência e um exemplo real ali naquela jornada. Bacana, bacana. A ferramenta que transformou sua vida, que foi o livro, hoje você usa como ferramenta para transformar a vida de mais pessoas. Né? Mais pessoas. E com muita intensidade, né? Muita intensidade. 16 mil livros distribuídos. 12 anos de carreira, é incrível, né, cara? Uma coisa que começou incipiente, né? Assim, começou bem tímida, e eu acredito que bem audaz. Porque assim, todo empreendedor... Mas começou. O primeiro passo foi dado. Toda pessoa que começa, que quer montar um projeto, sempre me pergunta, como começar? Aí eu poderia até dizer de uma forma bem, assim, superficial, então irrelevante, pelo começo. Mas não é pelo começo, é pelo que você se propõe a fazer. É o que você se vê fazendo daqui a 5, 10 anos. Independentemente se você vai pivotar, se você vai mudar, mas aquela intencionalidade, ela precisa. Então, quantas vezes eu pensei em mudar um pouco o foco, o direcionamento, o público-alvo, a persona do meu projeto. E isso foi acontecendo aos poucos, entende? Para a gente poder ter, de fato, não chegar à perfeição, mas chegar, de fato, a um nível de impacto que eu pudesse olhar os números, os resultados e dizer assim, a gente, de fato, está mudando a vida das pessoas. Sim. Porque distribuir livro é uma coisa muito legal. Você pode chegar numa praça, distribuir 10 livros, esquecer 10 livros em bancos e praças pela cidade. Mas o que te dá a certeza de que aqueles livros foram lidos? Que eles chegaram nas mãos da pessoa certa? Só o acaso, ou deixar por conta do acaso? E eu pensava dessa forma. Eu disse, será que se eu esquecer um livro, será que aquela pessoa que está parando no ponto de ônibus vai encontrar o livro e vai mudar a vida dela? Então eu deixava, inclusive, com um recado. Porque se a pessoa entrasse em contato para agradecer, eu disse, pô, chegou. Mas nunca recebi os contatos. Certamente muitos livros foram lidos. Mas aí eu pensei, preciso ir para as bibliotecas, que foi o lugar onde o livro entrou na minha vida, na minha trajetória. Então, no início, eu pegava algum dinheiro do meu salário, ia nos alfarrábios aqui em Maceió, lá no muro ali da Assembleia, no Paredão, e tinha muito alfarrábio, sebo literário, vendendo livro usado. E daí eu pensei, eu vou falar com esses caras aqui para eu poder comprar livros e fazer essa distribuição. E eu comprava 10 livros, 20 livros, ia para as escolas e fazia essa distribuição. E com essa intencionalidade, né? Fazendo isso de forma periódica, porque para dar uma dimensão de que as coisas estavam crescendo. Até que surgisse um parceiro maior, um parceiro com mais robustez, com mais capacidade e capilaridade para poder fazer com que a gente pudesse chegar no nível que a gente está hoje e querendo crescer mais. Não, bacana. E essa ideia do empreendedor social, bicho, tá martelando na minha cabeça. As pessoas que não conhecem a sua história, o cara tem uma empresa, por livre e espontânea vontade, pega a fatia do faturamento do cara que ele poderia embolsar no final do ano e devolve para a sociedade. Lembra, ele já devolveu o imposto,
porque o cara contribui com o imposto, o contratante dele já devolveu com o imposto também, e ele vai lá e fala, porra, eu tô achando isso pouco, e vou entregar mais ainda do meu próprio bolso, uma grana que eu poderia embolsar hoje, tem família, tem vida, tem tudo. Cara, vai lá e faz esse repasse para a sociedade, e não só repasse financeiro. O cara dá a cara a tapa para trabalhar, Tá lá, no cola exemplo. no evento, cola nas escolas, vai nas bibliotecas, está presente com todas essas pessoas. Eu acho que, pô, cara, você está de parabéns, de Obrigado, coração. obrigado. É um trabalho para poucos. E eu acho que isso vem muito também dos exemplos que a gente vem seguindo pelo Brasil, né? Então, quando eu comecei a pesquisar quem são os líderes empreendedores sociais dos quais eu posso, de alguma forma ou de outra, me inspirar. Quem são as pessoas que a gente pode ter como referência nesse cenário? Quem é que está fazendo o que está dando certo? Então, nesse sentido, tem muitos parceiros que a gente vai conseguindo também beber da fonte durante essa jornada. Então, o primeiro ponto foi procurar como formalizar o Mochileiro pela Educação. Então, veja, eu era funcionário público federal, eu mantinha o Mochileiro pela Educação nesse meio tempo ali de 7 anos, então muita gente não desconhecia esse fato, que eu estava ali trabalhando, mas trocava hora extra por folga para poder estar presente nas escolas, para poder fazer de fato o que eu amo, mas eu ainda não tinha um alicerce, uma base para poder fazer com que essa atividade pudesse sustentar o Tiago da Silva e sustentar a empresa. Sim. Então, eu cheguei no Sebrae e disse, como que eu faço para abrir um MEI? Eu saí do Sebrae com o cartão CNPJ todo feliz, achando, né? Tipo, agora eu vou contribuir para o Brasil. Mal sabia o que me esperava. Porque mesmo o microempreendedor individual, ele ainda tem algumas obrigações importantes. É a forma mais simples de empreender hoje, de formalizar, de você ter acesso a crédito, de você ter acesso a uma série de oportunidades, eu diria, cursos, formação, ver como que você pode crescer, melhorar aí o seu produto, o seu processo, o seu serviço. E eu saí de lá com aquele medo também, né? Poxa, será que eu podia abrir um MEI? Porque eu sou funcionário público, será que eu posso? Então, fiz várias pesquisas ali. O máximo que poderia acontecer era ter escolha, o que você quer fazer dos dois. Mas isso não aconteceu, eu mantive o MEI ali ativo durante os anos que eu me preparava para poder sair do meu trabalho de forma sadia, segura, com a segurança financeira, sustentável, com planejamento, para poder viver dessa minha... do amor, mas também colocando o profissionalismo à frente, porque eu sabia que as tempestades vão surgir, que a gente vai ter um caminho. Então, nesse processo, eu participei de muita mentoria, de muito curso para poder entender como que eu poderia melhorar cada vez mais e pegar os referenciais de gente que já estava fazendo, de gente que era empreendedor social, estudar case, assistir palestra TED, ver uma série de coisas ali que pudesse trazer o conhecimento necessário para que a gente pudesse, pelo menos, startar e aí... Quando você está no jogo, né, parece assim, uma forma bem simples, porque você está no jogo, você está jogando, você não está mais treinando, você está mais preparando, você está ali e tem que fazer acontecer. tem que fazer acontecer e tem que ter muita coragem para poder fazer, mas essa coragem não é uma coragem de luta, é uma coragem de você saber de fato quem você é ali no seu processo, né? No seu processo, sua identidade empreendedora, vamos chamar assim. Quem é você? Você quer ser o CEO? Você quer ser o cara que faz? Você quer só gerenciar? O mochileiro pela educação, o que é o mochileiro pela educação? Qual a entrega que ele vai entregar? Qual vai ser o cliente? Porque tem o cliente que contrata e tem o cliente que recebe o impacto, né? Então, também tem que estar trabalhando essas duas vertentes para a gente não perder nenhuma área nem outra. Sim. Porque a qualquer momento, se você perde um desses pedestais, alguém pode dizer, não, ele é só o bom samaritano, então ele vai só nas escolas e distribui o livro, então ele não se preocupa ali em vender nenhum tipo de produto dele, nenhuma palestra, nenhum curso, nada. Ou então, se você só vende, se posiciona como um vendedor, então as pessoas... Cadê o mochileiro pela educação? Sim. Onde estão as atividades sociais? Onde está ali a história bonita que levou você para os programas da TV, que levou você para
para BBC, que levou você para conhecer o Abílio Diniz, para o podcast do Abílio Diniz, para o Luciano Huck, para Quem Quer Ser um Milionário. Sim. Onde que está tudo isso? Então, existe também esse equilíbrio ali da balança para que a gente possa se posicionar de fato, sabendo que tem que ter a sustentabilidade financeira, mas também que tem que ter um impacto ali balizado. Vitor, não deixa eu falar muito doce, não. Eu sou prolixo, vamos lá. pelo amor de Deus. Vamos lá. Você falou aí de um tema que a gente tinha conversado aqui no bastidor, que me deixa bastante curioso, sobre Quem Quer Ser o Milionário, né, do Luciano Huck. Não fiquei milionário, tá? Não mas... ficou. Mas, cara, me conta um pouquinho dessa experiência. Como foi a experiência de estar lá? Se puder abrir também um pouquinho do bastidor, do sentimento do bastidor, da escolha, do convite. Abre pra gente o Quem Quer Ser Milionário foi uma grata surpresa na minha trajetória. Eu ainda era funcionário dos Correios e eu já fazia um trabalho de atuação muito forte. Eu já tinha ido para o TED, já tinha feito vários eventos grandes aqui. Então, o primeiro evento assim, de nome nacional que eu fui palestrante foi o IBA, né, que é o Encontro Brasileiro de Administração e Estudantes de Administração e Administradores, que é liderado pelo Alberto Antunes. Sim. Um cara assim que teve uma acessibilidade incrível de poder, eu sempre que eu encontro, brinco com ele, falo, gente boa né, demais. sabe, você foi o cara que ali teve o primeiro olhar para o Mochileiro pela Educação, que nem era Mochileiro pela Educação ainda, era o Conversando sobre Carreira. Então ele percebeu ali o potencial e disse, não, vamos levar você para o palco. Eu disse, que palco? Ele disse, não, o palco do EBA, no Gustavo Leite, 2.000 pessoas assistindo você. O que você acha? Eu disse, o cara tá brincando comigo. Mas naquele dia foi um divisor de águas, né? Porque eu tive acesso ao Eduardo Lira, que é o CEO do Gerando Falcões, que eu acho que é o maior exemplo hoje de impacto social ali na veia. O cara que está na base, quer tirar a pobreza da favela, colocar a pobreza da favela no museu. Então, um cara que tem todo... Então, é um cara que a gente bebe da fonte, tanto eu como o Carlos Jorge, que fundou o Manda Ver, que hoje está com o Mundo ao Mundo. Então, muitos outros empreendedores sociais também tiveram acesso. Então, eu palestrei com um cara ali lá em 2016, 2015, 2016. Edson Mackenzie, Rafael Medeiros, uma galera assim... que eu parava e disse, cara, eu quero tietar o cara, eu quero pedir autógrafo, mas a gente estava no mesmo palco juntos, então isso foi muito bacana. E eu sempre serei grato ao Alberto por essa oportunidade. Em 2016 veio o TEDx, então veio uma série de eventos assim que foram melhorando e dando essa autoridade para o Mochileiro pela Educação. Depois a gente mudou o nome para Mochileiro pela Educação, muito por conta do Eduardo Seton. O Eduardo Seton, até então um grande amigo e admirador aí do Conversando sobre Carreira, me viu colocando livros numa mochila e postando uma foto na rede social. E ele foi lá e, de forma muito despretensiosa, colocou, você é o mochileiro pela educação. E eu disse, não sou. Aí ele disse, você é, e... pegou. Né, não se fala mais nisso. E aí o pessoal foi chamando de mochileiro pela educação. Daí tem um Antônio que trabalha com a gente. Eu disse, Antônio, como que a gente faz para registrar esse nome? Porque eu achei arretado. O pessoal gostou aí, tá todo mundo chamando de mochileiro. E a gente fez todo o processo normal de registro de marca. Fui lá, registrou a marca direitinho. Conseguimos registrar a marca, patenteou. E aí tem alguns anos pela frente para a gente poder estar usando. Nome e marca Mochileiro pela Educação. Sim. Que é uma dica válida também para todo empreendedor. Registre. Se você acha que o nome é fantástico, vai lá, registra. Tem muitos profissionais da área, inclusive, podem te auxiliar se você não souber sozinho. Tem muita gente bacana que pode te auxiliar nesse processo, mas é uma coisa que eu acho muito válida de se fazer. Isso te levou ao Quem Quer Ser Milionário? Esse palco te fez o convite? Então, esse caminho foi sendo trabalhado, construído. Quando a equipe entrou em contato, o que é o Mochileiro pela Educação? A gente gostaria de convidá-lo para um programa de TV. E foi engraçado porque eu não acreditei no início, porque o convite veio através da rede social. E daí eu disse, cara, uma pessoa se passando, né, de uma produtora, falando que eu vou para um programa de TV na rede social e mandando um link, ora, o cara vai roubar minha conta aqui, né? No mínimo ele vai pegar meus 3.000 seguidores e vai levar para casa. Aí eu
disse, cara, não vou clicar. Eu ignorei, meio que ignorei até no início. Mas a pessoa insistiu e tal, mandou mais 2 mensagens, dizendo que podia confiar que era, de fato, uma seleção. E aí eu me certifiquei com um amigo, ele disse, cara, isso de fato é verdade, pode clicar aí, pode entrar em contato, pode manter o contato com o pessoal. E eu fui lá, voltei, pedi desculpa e disse que sim, eu queria participar. E aí fui lá perguntando qual o programa, mas quer levar você pro Luciano Huck, pro Caldeirão do Huck, e na época era Caldeirão do Huck ainda, né? Pro Quem Quer Ser um Milionário. Aí eu fiquei assim meio perplexo, sem saber o que fazer, o coração acelerou, liguei para minha esposa, comentei a novidade, né, a experiência, e aí foi todo um processo de seleção, passando por várias seleções, respondendo perguntas, eles mandavam simulações do quiz para saber o meu nível de conhecimento e tal, e aí a gente conseguiu ir, só que nesse caminho todo, em 2019 eu fui, e eu não conseguia gravar, porque a seleção acontece, mas também quando você chega lá, existe a montagem da grade do programa. Então, quando você chega lá, não é, digamos, 100% de certeza que você vai conseguir gravar. Sim. Você vai, eles pagam toda a sua passagem e tudo mais, mas você fica naquela incerteza ali, porque tem várias pessoas ali também tentando gravar. Então, assim, no meu caso, era torcer para que não tivesse outro quadro do programa que falasse sobre educação e que não tivesse outra personagem que fosse nordestina. Porque como é que eles montam? Sim. Se tiver um Lata Velha, que o cara é do Nordeste, porque ele vai colocar o Quem Quer Ser o Milionário daquele dia, um nordestino. Então ele tem que mesclar ali, porque Sim. a audiência do cara é nacional, mundial, né? Mundial, então ele vai ter ali. Então, se ele focar só, então eu demorei a entender isso, mas tudo bem, vamos lá. Então, para resumir, eu fui 3 vezes em 2019 e não gravei nenhuma. E aí foi frustrante, porque você volta para casa, você para a sua vida, né? Para a sua vida para estudar. Meu quarto era cheio de cartolina, com post-its, com listas, né? Os 7 maiores goleadores da Copa do Mundo, quem são as 7 maravilhas do mundo antigo, mundo moderno, essa coisa toda, né? Então, estudando, eu acordava estudando para poder, se caísse alguma pergunta dessa, porque muita gente acha que é, tipo assim, que eles dão uma apostila para você estudar e tá dentro daquela apostila. Não, é randômico. Pode vir pergunta sobre culinária, mas pode vir uma pergunta que você tem. É ali que você conhece, sabe. Então, em 2021, em plena pandemia, eu fui convidado novamente. E aí eu fui, gravei, foi bem legal, mas assim, não tinha plateia, a plateia era virtual, porque todo mundo estava ainda no home office lá, estava todo mundo no lockdown. Sim. Então eu gravei, foi todo um aparato de segurança, fiz teste de Covid 3 vezes e consegui gravar e assim, para além da grana, eu acho que o impacto de ter mostrado o projeto, ter mostrado o Mochileiro pela Educação, de ter mostrado minha cidade, mostrado minha mãe, mostrado de onde eu vim, eram as coisas, o que eu acreditava, e contrariando toda e qualquer ideia de que após o programa eu ia mudar, o projeto ia parar, o cara já foi para televisão, já conseguiu, a gente ganhou, foi mais força. Bacana. A gente conseguiu ter uma visibilidade ali, uma audiência de 1 hora de programa, que se eu tivesse ganhando R$1 milhão, talvez... não conseguisse comprar, né? Não conseguisse comprar, e eu até brinco, né? Muitas pessoas que conseguiram mais grana do que eu, ninguém sabe onde está essa pessoa, ninguém nem lembra quem é. Sim. Então, e hoje eu ainda vou para os lugares, as pessoas dizem, cara, você foi pro Caldeirão do Huck, eu lembro de você. Então, bacana. Você é um mochileiro, né? Então, veja a grande diferença, a proporção. Quando você é não que as pessoas... Aí depende muito, né? A pessoa vai como pessoa física, tá, o sonho dele é pessoa física. Sim. Então, ali é o sonho de fazer uma cirurgia, de mudar alguma coisa, então quer reformar a sua casa e tal. O meu objetivo era mochileiro pela educação, era continuar causando mais impacto. E isso chamou muita atenção de outras redes, de outras TVs, de parceiros estratégicos hoje do nosso projeto que
que está com a gente, que faz com que o impacto do Mochileiro pela Educação aconteça de uma forma exponencial e cada vez maior. Pô, que bacana. Às vezes a pessoa pensa que é um mar de rosa, né, bicho? Olha só, o cara foi 3 vezes em 2019, foi cozido em 2020. E ficava assim, tipo... Cara, ansiedade, aí, imagina. Tinha hora assim que eu, tipo, ficava olhando o celular e disse, meu Deus, será que um dia eu vou voltar? Porque você chegou tão perto, teve uma das ações que eu tava microfonado já. Então, pô, você tá microfonado, você vai gravar. É agora. E aí eu fui chamado de volta. E, pessoal, algumas pessoas dizem, não, mas eles não tiveram nenhum tipo de cuidado com você. Porque como é que eles mandam você para o Rio? Não, quando você vai, você sabe exatamente. Isso é avisado para você. Então, não tem nenhum tipo de surpresa. Não, você vai avisar que você pode ou não gravar. Sim. E é o seu nível de preparação, de maturidade que vai dizer se você está pronto ali para saber que você não é menos pior, nem as pessoas são, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem uma história incrível. O que você faz? Relaxa com essas pessoas, faz amizade, torça pelas pessoas que estão ali também, porque todo mundo está ali porque, de alguma forma ou de outra, tem alguma história bacana. Tem um sonho, né? Então, acho que nesse sentido a gente se deu muito bem, porque até hoje ainda tem amigos do Quem Quer Ser Milionário lá. Inclusive, tem pessoas que participaram depois de mim, que, tipo, poxa, você voltou, foi muito bacana e tal, você vai voltar também. Tem grupos ainda no WhatsApp, então isso é muito bacana. E é uma das coisas que o programa faz com que você também conheça novas personagens que passam pela sua vida. Né? Sim, cara. E outro ponto que eu considero bem emblemático é a questão do TED. Sim, sim. Acho que todo mundo que palestra, todo mundo que sobe no palco tem um sonho de participar de um TED. Eu tenho essa percepção. Todo mundo que eu converso fala muito disso. Pô, sonho em participar de um TED. O TED talvez seja o ápice ali daquela apresentação. E o nível de profundidade que você tem que ter e de ser sucinto ao mesmo tempo, porque o tempo é muito limitado. Muito curto. Você fica ali pensando, eu falo pra caramba, você já percebeu que é o mesmo perfil que eu. Fala pra caramba. Se você fizer vários recortes da sua trajetória, cada recorte dessa trajetória da sua vida, você tem uma história bacana. Hoje eu vi uma frase que me chamou muita atenção, que é: o que é eterno na nossa trajetória são as nossas histórias. Sim. O que é eterno na nossa trajetória são as nossas histórias. Então, todo mundo vai lembrar de uma história com o Vitor, né? Que conhece o Vitor. Todo mundo vai lembrar de uma história que teve com você. Se você encontrar um amigo seu de escola hoje, sempre ele vai ter uma história para contar para você. Todo mundo lembra de alguma característica, de alguma forma, de alguma expressão. Então, nesse processo da curadoria do TED, foi muito, muito pesado para mim, porque eu queria falar sobre tudo e eu sabia que não dava para falar sobre tudo. Mas tinha algo emblemático ali que poderia ser ali a chave da cereja do bolo, né? A chave do segredo ali que poderia fazer com que a minha palestra fosse assistida. Quando eu fui selecionado, foi nesse mesmo processo também como o Alberto, né? A curadora aqui do TEDx Pajuçara, à época, a professora Thaisa, mandou o convite. Eu fiquei sem saber assim, né? Eu estava em Major Isidoro nesse dia, lá no sertão, saindo da escola, acabando de distribuir livro. E eu recebi o convite, uma mensagem via celular, dizendo que eu tinha sido selecionado. Eu joguei o celular, assim, fiquei tudo feliz, sabe? E aí começa um processo, né? A Isis foi a pessoa que conduziu a construção da palestra. Então, você não faz sozinho, né? Ele tem essa preocupação, a organização tem essa preocupação de ter alguém ali conduzindo você na construção da sua fala, não dizendo o que você vai falar, mas te auxiliando no processo de você ser o mais assertivo possível, para você ter comprometimento com o tempo, porque sua palestra sobe se você tiver comprometimento com o tempo, e também com a plateia que vai estar ali, para que você possa passar uma mensagem estruturada. Perfeito. Uma mensagem que você consiga, de fato, passar as emoções. Perfeito. É lógico que, poxa, para mim, eu acho que para a maioria ali, tirando o professor José Roberto, todo mundo era a primeira vez, né? Então, assim, Carlos Vanderlan, Paulo Tenório, Ives,
Então, todo mundo ali estava na sua primeira vez, ali debutando no TEDx. Então, foi muito emblemático aquele dia. E eu subi com a mochila às costas, né? Então, foi um diferencial ali que eu subi com a mochila às costas. Mas estava muito nervoso. Minha mãe na plateia assistindo pela primeira vez uma palestra minha. E eu fiquei, assim, realmente pensativo e reflexivo sobre o processo ali de levar uma mochila às costas. Mas deu muito certo. O nome da palestra foi Viajando na Educação. Até achei um pouco, né, disse, caramba. Mas eu depois vi que tinha um sentido. Sim. Eu falei sobre a trajetória do Mochileiro pela Educação. Talvez hoje, numa segunda edição, e eu já tentei alguns formatos, porque o TED tem o curador, ele pode fazer a seleção via processo seletivo ali, as pessoas se inscrevem e tem uma banca organizadora que seleciona os nomes que têm a ver com o evento, né? Com a proposta, com a temática. Aí muita gente se inscreve e diz, cara, mas eu não fui selecionado, eu sou tão bom. Sim, você é muito bom. Mas talvez a temática daquele dia, daquele evento, não tenha sido o que você não alinhou, não deu match ali, não deu, né? Ou eles podem fazer a seleção assim, já com os nomes de fato que podem representar aquela fala, aquela temática. E eu fiz a palestra, super gostei e tentei outras vezes ir para outras edições do TEDx aqui no Brasil, mas eu não consegui ainda, é uma questão de tempo, então com certeza aí a gente está sempre fazendo parte desse processo. Sim. A dica que eu sempre dou é, se você vê um processo de seleção, não tenha medo do formulário, sabe? Porque às vezes a pessoa tem medo do formulário, que é muito extenso para responder. Se joga, aproveita o processo. É até uma possibilidade de você se conhecer respondendo as perguntas. Então, quando você se posiciona dessa forma, como uma oportunidade, não como uma obrigação de estar se inscrevendo ali, você acaba tendo aí uma real possibilidade de ser escolhido e de colocar sua verdade no palco. Bacana. Foi muito bacana. Foi em 2016, fazer 10 anos já, né? Quase, ó. 2016. E de lá pra cá, a gente... E você vê a minha foto no Instagram, é a foto do TED. O pessoal diz, cara, não dá nem pra ver sua cara naquela foto. Mas ao ponto de que você vê que você é um palestrante, que você é um conferencista TEDx, você acaba tendo abre portas, né? Abre portas. Porque se alguém do TED tá ali mandando uma mensagem para você, é porque tem alguma coisa para você falar, coisa importante. Então, sim, tá lá. Não vou mudar não por enquanto, tá, gente? É isso então, aí. fique aí. Tenha um pouco de paciência comigo, vai dar certo. Cara, 100 cidades pelo Brasil, né? 16 estados, mais de 16 mil livros. Diz aí o que é que ainda te toca, que ainda dói ver. Você vai lá e, cara, isso ainda dói. Nossa, tem muita coisa, viu? Acho que o Brasil real, o Brasil profundo, como a gente fala, tem muita... Acho que tem uma diferença real, gritante, que a gente precisa consertar. Primeiro, para responder essa pergunta, que é uma pergunta muito profunda, eu quero começar falando sobre qual o principal objetivo do Mochileiro pela Educação a longo prazo. Sim. É que o Mochileiro pela Educação não exista mais. Né? Porque, vamos lá. Porque o meu processo, a minha atuação social, como empreendedor social, ela existe por uma falha que é latente, que é a falta de biblioteca ou de acesso a livros nesses locais onde a gente vai. Então, se tem essa falha, se ela não está conseguindo ser atingida, se ela não consegue ser sanada, solucionada, a minha existência ela se faz necessária. Porque eu vou lá e faço um trabalho de não construir uma biblioteca completa, mas dar aquele impulso. Eu quero construir um dia bibliotecas completas, tá? Sim. Mas eu quero dar aquele impulso, por enquanto, com uma doação gratificante de livros, com uma doação bem robusta de livros. Antes eram 10, hoje já são 200, 300 livros por escola. Então, que já dá para você montar uma sala de leitura, fazer um trabalho bem bacana com uma comunidade escolar ali
em territórios pequenos do nosso país. Então, a partir do momento que esses locais são vistos, eles deixam de ser invisíveis para esse tipo de atividade. Isso não quer dizer que a escola não tem aula, a escola tem calendário, a escola tem todo o cronograma, a escola todo o conteúdo, mas ainda o processo de letramento ele ainda é falho, né? Então, por que a criança não lê? Porque falta livro, ou porque falta o trabalho com o livro, alguma coisa acontece. Então, eu contribuo com esse start, para que a gente tenha um país onde as crianças leiam mais. Não, e você falou de quantidade, cara. Acredito muito que, você saiu de 20 para 200 livros por escola. Só precisa de um livro, de uma página, de uma frase para mudar a vida de uma criança, né, bicho? Mudar a vida de uma criança. Então, às vezes, o garoto lá de 14, de 15 anos, sem expectativa nenhuma de vida, pega um livro, só precisa de uma página. Sim. E muda o contexto total da vida dele. Da vida dele. E aí muda da família dele. E aí muda dos colegas dele. O cara com 30 anos pode estar mudando dessa pequena interior. Sim. Ser uma pessoa de referência. Então, o que pode soar como simbólico, cara, eu vejo como poderosíssimo. É uma palavra, é uma frase, é uma página. Você está uma página de distância de mudar a vida de alguém. Exato. Então, não acredito que a quantidade seja tão relevante, e sim o potencial, bicho. E assim, a presença não é só dar o livro, né? Como você falou, já tentei dar o livro. A gente estava conversando aqui antes, falou, já tentei dar o livro e não funciona. Eu queria muito que fosse tão simples quanto dar o livro. Não, isso é o primeiro passo, é dar o livro. Sim. O segundo passo é fazer as pessoas lerem, entenderem, porque não é só o ler, né? É o ler, o entender e o impactar de fato, né? Então, eu poderia só chegar e mandar o livro pelas caixas via correio, via, transportadora, mas eu faço questão de estar presente na escola, de passar um dia, uma semana ali naquela escola, fazendo um trabalho corpo a corpo. Por quê? Porque a partir do meu exemplo, do exemplo do Tiago da Silva, que, como você falou, precisa de uma página, de uma frase, de uma palavra, o que me chamou a atenção para eu me tornar um leitor. Com 12 anos de idade, eu não tinha lido um livro, eu gostava de matemática, a gente está falando de lucro. Eu gostava de matemática, então, assim, matemática era a minha paixão. Sim. Calcular. Eu não lia. E eu era um aluno, como falei no início, que tinha um comportamento muito difícil na sala de aula. Eu era expulso da sala de aula algumas vezes, tirava nota boa, mas eu achava que se eu entendesse o assunto ali na lousa, e eu pudesse ter a capacidade de fazer uma prova, o restante da aula para mim não tinha mais interesse. Então eu conversava na sala de aula. Não era uma afronta ao professor. Era simplesmente um modo de ser visto. Eu queria chamar a atenção porque eu me sentia uma criança invisível. Não entendi ainda você ainda não entendia o peso da importância do que estava ali. Para você, eu tô aqui como missão passar de ano, e com o 5 eu passo, com o 6 eu passo. E eu tirava 9, 10 no boletim. Nunca fiquei de ano, mas eu tinha essa falta de compromisso com o comportamento ali, né? Ficar quietinho e tal. Eu não era muito ficar quietinho, não. Mas a partir do momento que eu entro na biblioteca, que eu encontro uma página, uma capa de um livro chamado Os Miseráveis, e aí a minha vida muda. Porque aquela capa me chamou a atenção. A capa me chamou a atenção, o título me chamou a atenção e a história me cativou. E a história me transportou. E a história me fez conhecer novas palavras, novos discursos. Eu comecei a entender melhor o significado de cada frase, de cada oração. E a partir do momento eu comecei a devorar os livros que estavam na biblioteca. Devorava livro, lia a orelha do livro, via as referências do autor e as indicações do autor e pedia mais livro. Então, aquilo para mim foi um divisor de águas. Então, eu estava viajando ali para outros países, outras épocas, outras eras, que eu não poderia nunca imaginar que tinha acontecido e que a biblioteca, aquele espacinho ali tão tímido, pudesse me levar para aquele lugar. Então, o que acontece? O que me dói quando eu vejo ainda nas escolas? Quando eu vejo livro abandonado, livro sendo colocado numa posição... Descartado, né? Numa posição ali de preenchimento de
de horário vago, por exemplo. Ah, só vou para a biblioteca quando tem aula vaga. Para mim, a obrigatoriedade tinha que começar na biblioteca ali, de você passar por um processo de fato, de entender o livro e seus significados e o comprometimento que a gente tem de você parar e conhecer a história, de conhecer as personagens, de entender o que o autor quis falar naquele momento, qual a época que ele falava. Sim. Então, esse processo, ele existe, né? A gente consegue trazer muita desses recontos, de fazer os recontos das histórias, de fazer os recontos até de forma mais atual, com livros digitais. Sim. Fazer com que os alunos peguem uma plataforma, por exemplo, como a Tracto, e possam traduzir as histórias dos livros clássicos em novas roupagens, em desenhos digitais e colocando ali as páginas em e-books. Então, isso tem muito a ver com o impacto atual que a gente quer trazer também. Então, além da palestra do Tiago Mochileiro e levando os livros nas escolas, a gente tem as oficinas que trabalham o livro de forma sistemática e vão fazendo com que a gente crie, de fato, apaixonados por livros. Os 3 objetivos principais do Mochileiro para a Educação é criar um mundo onde mais jovens leem, criar um mundo onde mais jovens empreendem e criar um mundo onde mais jovens inspirem. Porque parte desse processo, como você bem colocou, por que o Tiago da Silva, aos 12 anos de idade, não lia um livro? Porque eu não via ninguém lendo. Na minha escola, nem na minha casa. Sim. E não era porque a minha irmã, que era mais velha, não queria ler o livro. É porque ela tinha que ajudar a minha mãe a cuidar da gente. Entende o processo como é mais profundo? Assim, não é... não lê porque não quer. Concordo. Eu concordo na prática, tá? Eu gosto de ler. Eu sou um leitor voraz. Meus indicadores são muito bons. No retrato da leitura, você está lá na frente. Eu tô lá na frente. Eu tinha um ritmo de leitura bem forte. Agora eu diminui um pouco esse ano. Na verdade, o ano passado eu reduzi bastante. Mas, minha média é um livro por semana. 54 livros por ano. Minha média, tô de parabéns. Eu sei. Pode colocar na edição palmas. Traga o Oscar para isso. Olha só que bacana. Eu leio muito. Minha esposa lê muito. Minha filha tem 10 anos. Lê muito. Meu filho tem 2 anos. Não sabe ler, não sabe falar direito. Mas olha para o lado, vê eu com o livro. Olha para o outro, vê minha esposa. Sim. Olha, vê minha filha. Ele pega o livro. Ele não está nem lendo nada. Ele abre o livro e fica... Mas você vê que é uma construção, como você falou. Você não tinha uma referência. E é por isso que é muito digno o que você faz. E eu queria saber quando o Tiago virou mochileiro. Mas antes, galera que está acompanhando, já segue, compartilha, curte. É isso aí. Você que não está gostando, manda pro seu concorrente para atrapalhar o dia dele. Mas fala que é bom, tá? Para poder ter impacto ele assistir. Quando o Tiago virou o mochileiro, me diz aí. Então, cara, eu acho que eu perdi até o meu sobrenome, né? O meu nome, na verdade, ele é muito pequeno. É só Tiago da Silva. Porque eu só herdei o sobrenome da minha mãe. Sim. E é o nome mais comum do Brasil, né? Então, o Tiago Mochileiro, ele surge exatamente dessa criação da persona, de uma construção de marca, de identidade de fato. Então, eu comecei... O Conversando sobre Carreira existiu até mais ou menos 2015, no final de 2015. Já entregava o livro? Nesse momento não, porque eu surjo em 2012... fazendo fóruns em escolas públicas e levando vários profissionais para conversar sobre suas carreiras nas escolas. Qual era o meu pensamento? Poxa, se uma criança do ensino médio, um jovem do ensino médio, vê um médico, um engenheiro, um bombeiro, um policial, um professor, um enfermeiro ali na frente dele, contando a história dele, como foi o processo que ele passou para poder chegar até a universidade e se formar. Todo mundo tem uma história com a educação e desse processo para conseguir conquistar a sua profissão. Sim. Então, eu queria histórias reais de pessoas reais que tiveram ali a sua vida transformada pela educação. Essas pessoas tinham que responder 2 perguntas. Como a educação transformou sua vida e qual foi o livro mais importante dessa trajetória? Então, eu reunia diversos profissionais, a gente ia para as escolas aqui na região metropolitana de Maceió e eles conversavam abertamente, os alunos adoravam, porque pré-ENEM, pré-ali vestibular, todo mundo queria um exemplo para dar aquele gás na reta final. Esse projeto caminhou durante ali 3 anos. Foi quando eu decidi que a região metropolitana estava muito perto, assim.
tudo bem, você tem muita escola com dificuldade e etc e tal, mas você está perto da capital, você tem acesso mais fácil ao conhecimento, à oportunidade. Eu queria ir para longe, Brasil profundo, 300 quilômetros, 400 quilômetros, queria romper a fronteira do meu estado e fazer isso em várias escolas do Brasil. Só que eu tinha uma dificuldade logística, porque, assim, como que eu ia reunir várias pessoas, quem que ia bancar tudo isso e tal. E eu não tinha muito recurso para fazer. E também as pessoas têm suas agendas, seus trabalhos. Então, como casar um dia que todo mundo pudesse ir? Final de semana a escola não funciona. Se eu colocasse os meninos aos sábados, naquela época não se falava ainda em sábado letivo com muita força, a garotada não ia. É o dia que tem menos assiduidade de ir. Porque muitos desses alunos ainda vão trabalhar na feira, vão ajudar e tal. O final de semana é que eles vão fazer isso. Sim. Entendeu? Então, eu fiquei nesse embate. Eu disse, poxa, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei do livro. Eu disse, poxa, eu vou começar a levar livro. Porque se você não tem um exemplo ali naquela hora, você começa a tirar o exemplo das personagens literárias. Sim. Então, eu fazia uma palestra, ainda tem essa palestra chamada O Fracasso Não Suporta Jovens que Sonham. Eu entendia que eu contraria a trajetória do fracasso. O fracasso? Não suporta jovens que sonham. Porque eu acredito veementemente, há 12 anos, que o sonho é muito maior que o fracasso. Isso não quer dizer que você não vá fracassar em algum momento da sua vida. Mas como que você lida com essa fase da névoa, do abismo, do vale, como você queira chamar? Aí, nas startups é o vale. Né? Na nossa vida a gente chama de uma névoa ali, de uma fase ruim que você está passando na sua vida. Como que você lida com isso? Então, a gente começou a selecionar vários livros que pudessem trazer uma história ali de personagens que deram a volta por cima, que pudessem trabalhar esse contexto. E disse, vou distribuir livro. E comecei com livros mais simples, assim, no que a gente chama de livros de iniciação. Sim. Eu vou distribuir O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas, que tem muitos palestrantes aí conceituados que ainda usam a frase, né, quando Alice pergunta onde eu devo ir, não sabe, onde qualquer caminho serve. Né? Muita frase do livro O Pequeno Príncipe também é usada bastante, Sim. que sempre é atual, um livro escrito, né, há muito tempo atrás. Então, eu vou distribuir esses livros e quero aí ver o impacto. Só que eu distribuía 10 livros, como eu falei, eu só tinha dinheiro para comprar 10, 20 livros. Mas deu certo. E aí eu colocava esses livros na mochila. E eu tirava foto com a mochila, mochila em ônibus, mochila em todo canto. E foi sendo construído. Então o Tiago Mochileiro, ele surge a partir desse momento, dessa minha grande companheira, que é a mochila. Tiveram várias, né? Sim. Várias. Hoje eu acho que já estou na 10ª. Ainda leva a mochila nas escolas, mas hoje a gente vai com caixas literárias para poder... A sua primeira entrega de livro, a minha primeira que te tornou o Tiago. Foi em Santana do Ipanema. Aqui em Alagoas. Foi a primeira cidade que eu fui, assim, num projeto chamado Caaca, liderado por um cara chamado Évio. Esse cara viu o meu projeto, eu caminhava, assim, com um projeto, fazendo muito ainda na mídia aqui em Maceió e tal, distribuindo alguns livros, tirando foto em alfarrábio, mas na prática mesmo, fui com ele lá em Santana do Ipanema. Então, ainda tenho fotos, não sei no Instagram, mas no Facebook tem umas fotos perdidas, né? Vocês vão do Tiago sem barba ainda, né? Um cara recém-formado, ainda não entendia muito como acessar o mundo dos jovens. Então, eu parecia mais um administrador, tipo, recém-formado, querendo entrar ali na vida da garotada. E depois eu fui entendendo que eu precisava conversar a linguagem deles, acessar o que eles acessam, viver no universo deles para a gente poder ter esse processo. E hoje, trabalhando com as crianças, quem conhece o Mochileiro pela Educação hoje, nessa fase que a gente está, vê muito o Mochileiro pela Educação e o Tiago Mochileiro com o ensino infantil. Então, o nascimento da minha filha também trouxe muito disso. Eu poder acessar uma camada de iniciação literária que a primeira vez que eu fui palestrar ou então que eu fui fazer uma contação de história, as crianças saíram correndo. Tipo, um bicho, meu Deus do céu, a barba. Então eu quebro totalmente o estereótipo de alguém
né, grandão, tem 1,92 m, mais de 100 quilos, barba. E aí as crianças, quando eu chego, eu sento no chão com as crianças, abro o livro e deixo o livro fazer a função dele. Algumas professoras até perguntam, mas cadê o fantoche? A brincadeira que você vai fazer? Eu disse, professora, vou contar uma história e essa história vai ser baseada num livro e o livro vai fazer o papel dele. Por quê? Quando eu vou embora da escola, a criança não vai sentir falta do personagem que o Tiago Mochileiro criou. Ela vai ter o livro como seu companheiro. Então, quando ela lembra daquele momento, ela vai na caixa literária e vai dizer, poxa, aquele dia que aquele homem veio aqui, tá aqui o livro que ele deixou. O livro é o protagonista. É o protagonista. Então, pronto, você matou a charada. O livro é o protagonista. O Tiago é apenas o condutor. Por isso que a existência do Mochileiro pela Educação, ela tem um prazo de validade. Quando a gente ter todas as escolas, ou se não na sua totalidade, mas que a gente começar a criar e construir uma cultura de que o menino que hoje está em Vaca Morta, no interior do Cedro, lá no Ceará, ou então em Compra Fiado, em Brejo Santo, no Ceará, ou então em Lagoa dos Batatas, em Imbipeba, lá na Bahia, são cidades que eu fui para muito lugar. Quando ele foi enxergado como um aluno de uma escola de nível altíssimo de uma capital do Brasil, sim, esses dois mundos tiverem as mesmas oportunidades de acesso, e aí entra a minha escolha, um cidadão. Eu sou um jovem de 16 anos e eu tenho uma biblioteca aqui e eu não leio porque eu não quero. Aí é a sua responsabilidade, opção, né? É a sua opção. Mas enquanto esses dois mundos eles não têm esse mesmo cenário, aí a minha existência se faz necessária, porque eu vou. Alguém pergunta, quem vem? O Mochileiro pela Educação vai. Quem vem na minha escola? Quem chega? Você vem aqui? Vou. Como chega? Só chega de barco. Me dê o caminho que a gente chega. Sim. Isso aconteceu em várias vezes, vários projetos, professor chorando, dizendo, você vê, eu nunca imaginei que tinha alguém como você aqui. E aí vale salientar e agradecer muito aos parceiros que hoje fazem parte dessa jornada. Livro Presente aqui em Maceió, Ciranda Cultural em São Paulo, que são as nossas principais parceiras que fazem a coisa acontecer hoje. Sim. Logisticamente falando, a Medic, que a gente entra hoje com material de apoio pedagógico também, massinha de modelar, maletas de lápis para as crianças poderem interagir a criatividade e fazer com que o desenho também possa fazer parte daquele universo. Então, pedagogicamente falando, a gente está construindo e aprendendo a quatro mãos ali com a escola. Sim, sim. Então, um processo construído ali que não tem um protagonista. O protagonista é o livro, como você bem colocou. Então, é nesse processo que a gente caminha. Ser referência como um dos negócios sociais mais inovadores do Brasil é a nossa visão. Mas a nossa intenção, como eu falei, é salvar e transformar o máximo de vidas que a gente quer, que a gente conseguir através da literatura. É transformar vidas social e economicamente utilizando o livro como essa ferramenta. Então, como a principal frase do ODS diz, ninguém fica para trás, a gente traz isso na prática. Ninguém fica para trás. Poderoso. Então, a gente está nessa jornada. Alguém pergunta, vai parar? Não sei, né? Minha avó dizia, esse menino é meio doido. Né? Anda com a mochila nas costas, distribuindo livro. Agora eu sou pai, né? Tenho uma menina de 1 ano e 9 meses. Está vindo outra aí, está vindo o Bento. A gente diminui a carga, mas não deixa de fazer. Trabalha com mais inteligência, né? Trabalha com mais inteligência, com mais estratégia, fazendo a coisa acontecer. Mas, segundo trimestre, agora de 2025, a gente já tem aí mais de 4 mil livros já para serem colocados nas escolas. Então, se você está vendo esse podcast, se você é professor, diretor, coordenador pedagógico, brevemente aí nas redes sociais do Mochileiro pela Educação e no nosso site vai ter um link de um formulário onde você pode escrever sua escola dizendo o que você quer, o que você precisa,
qual o tipo de atividade, a gente tem lá todas as opções, como um cardápio pronto de fato. Se é palestra, se é oficina, se é contação de história, se é um dia de leitura, enfim. E aí a gente organiza a logística direitinho e vai. Bacana. O melhor, para a escola pública, não tem nenhum custo, né? Então, assim, o pessoal tem quem banca. Custa a dedicação do tempo, a vontade de fazer mudar. Quem banca, como a gente está num projeto, num podcast falando sobre lucro, é o lucro, né? É isso aí. O lucro da empresa é outra conversa. É isso aí. A gente está chegando ao fim, pessoal. Faltam 2 perguntas para a gente finalizar. Coloca na edição o Jô Soares, tá? Aquela parte do Jô. Estamos chegando ao fim, mas antes eu queria matar 2 curiosidades, bicho. Você tem algum método para escolher os livros ou é via doação e aí... Então, a gente recebe ainda doação de pessoa física, sabe? Sim. Muita doação de pessoa física. Pessoas que já leram um livro, porque eu entendo que eu não deixei de receber o livro de pessoa física e usado pelo seguinte fato. Muitas pessoas chegam pra gente e falam, cara, esse livro mudou minha vida. Então, se esse livro mudou sua vida, ele vai mudar a vida de outra pessoa. Perfeito. Então, a gente aceita. E a gente faz questão de que venha assinado mesmo, com essas anotações, com o seu rabisco, desde que ele esteja em bom estado. Sim. Se vier rasgado, aí eu vou ser bem sincero com você, não vou aceitar, o seu Perfeito. livro vai voltar, a gente faz questão de devolver. Porque a gente entrega o livro como um presente. Perfeito. Perfeito. Então, Super justo. o livro é um presente. Então, assim, muita gente dizia, aí eu vou já dar até um canal, assim, para não faça isso, tá? Quando você chegar e abordar o mochileiro pela casa e dizer, Tiago, tem uns livros aqui porque eu quero mais espaço na minha casa, aí certamente você vai ficar no vácuo, porque eu já sei qual é o livro que está vindo. E a gente não aceita. Então, já cansei. Cara, o pessoal até diz, você não me respondeu. Eu tinha lá os módulos da minha escola, que eu estudei em 1998. Tá atual para doar. Aí eu... Enfim, você entendeu. Entendemos. Mas a gente recebe livro de pessoa física, com certeza, pode mandar. E a gente tem essa parte da curadoria, né? Eu fiz uma especialização em psicopedagogia e também tem outros atores que trabalham Hoje os livros no são mais, projeto. na sua maioria, são novos ou são doados? Hoje a gente recebe mais livros novos por conta do parceiro da Ciranda Cultural, Bacana. que faz esse aporte aí de milhares de livros. E agora está vindo caixas organizadoras, a gente está vendo alguma curadoria. Então, quando vem da Ciranda Cultural, a Ciranda Cultural já manda todos os livros selecionados de acordo com a faixa que a gente determina. Perfeito. Então, a gente diz, a gente vai trabalhar esse trimestre com educação infantil, só com CIMEIs. Então, só vem livro para CIMEI. Muita figura, pouco texto. Sim. Porque é a iniciação literária. Perfeito. A gente vai trabalhar esse trimestre com o ensino fundamental, 6º ou 9º ano. E aí já vem livros de outro selo da Ciranda Cultural, que é o livro Ciranda Príncipes. Aí já é outro selo. Então a gente sempre vem renovando. Quando a gente recebe de pessoal físico, a gente faz essa triagem também. Perfeito. A gente embala os livros, coloca o marca-página e entrega para os jovens também poderem estar lendo. Então é dessa forma que nosso trabalho acontece ali nos bastidores para o livro chegar novinho nas bibliotecas, na sala de leitura de cada país. E todo esse processo, como eu falei, é feito com essa parceria aí que a gente encontrou, que foi baseado exatamente na Livro Presente. O CEO da Livro Presente, a gente se conheceu, ele me apresentou para a Ciranda Cultural e a Ciranda Cultural abraçou o nosso projeto. E hoje é essa parceria firme aí que a gente está construindo ao longo do tempo. Bacana. É a pergunta mais importante do podcast. Olha só. Como aquela pessoa consegue ajudar o seu projeto? Então, hoje você consegue ajudar o Mochileiro pela Educação com a doação de livros, como eu falei, né? Você pode entrar em contato com a gente, pode fazer sua doação de livros se você tiver livro em casa que é assim, não é esquecer o livro, nem é libertar o livro, né? Tem muito livro na estante aí que está parado, depois esse livro foi importante também, a trajetória pode ser na vida de outra pessoa, pode mandar para a gente. A gente não recebe dinheiro, tá? Então, assim, não tem... eu quero mandar um Pix para comprar... Você compra os livros. A gente não entra dinheiro de doação nas contas do Mochileiro pela Educação, mas isso não quer dizer que a gente não goste, né, das doações financeiras. Você pode fazer o seguinte, entre em contato com a gente caminha você para Livro Presente, que é a nossa parceria, e você pode comprar um vale-livro
na Livro Presente e a gente retira o seu valor que você aportou em livros. Porque para a gente, contabilmente falando, é mais interessante e é mais fácil da gente explicar lá por que esse dinheiro entrou, o que a gente vai fazer com ele. Então, você tem a certeza de que a sua doação está sendo revertida em livro. Isso é transparência, para que a gente possa, de fato, fazer com que tudo seja da forma mais fácil, prática e transparente possível. Ao invés de você doar o dinheiro e ficar na certeza de que será que foi doado? Perfeito. Então você já compra o Vale Livro lá. Ou se você quiser contratar alguma palestra do Mochileiro pela Educação, para o seu evento, para a sua cidade, jornada pedagógica, enfim, que você imaginar aí, você pode contratar a gente. Sim. E aí dentro da proposta, quando você nos contrata para fazer uma das nossas palestras para eventos, você vai ver lá que tem uma cláusula falando que a porcentagem do valor do cachê, qual a porcentagem que vai para as ações do Mochileiro pela Educação Vamos social. deixar a galera na curiosidade. Deixar só quem contratar que vai saber quanto é esse valor. Então, tem que contratar. Tem que contratar e aí a gente tem todo esse processo. Inclusive, quem quiser também ser mochileiro por um dia, pode ir com a gente em algumas das nossas ações, invadir as escolas, fazer contação de história, levar livros, fazer toda essa parte com a gente. Então, tem muita novidade em 2025. A gente está pensando aí em fazer... Vai voltar o Mochila Cash aqui, né? É isso aí, isso aí. Vamos ver a segunda temporada, vamos pensar. É isso aí. Um evento também voltado para líderes jovens de escolas públicas. A gente quer trazer alguns nomes de estudantes para inspirarem. Um evento de estudante para estudante, né? Principalmente do ensino médio, para que eles possam ir ver as referências, quem está fazendo as coisas acontecerem, quem é que está passando em vestibular, quem é que está empreendendo, para a gente poder ter esses novos rochas também. E daqui a uma hora o Mochileiro pela Educação vai estar num sítio, criando galinha, mas a jornada continua. E a gente quer muito que a sociedade civil participe das nossas atividades. Muita gente diz, ele faz sozinho, a gente só vê a cara dele, não vê outros rostos. Não, sua missão é maravilhosa. Vamos para Pariconha, vamos para Palestina, vamos para Delmiro, bota a mochila nas costas. A gente fala, quantos quilômetros? 300. Não vou, é cansativo, não quero ir. É desafiador. Então, o desafio está lançado, vamos com a gente aí, tem muita coisa a se fazer, a gente conta muito com a ajuda de todo mundo. Para finalizar, meu amigo, diz aí suas redes sociais, site que você quiser compartilhar lá com o pessoal. No Instagram tem Thiago Silva Mochileiro, sem o H, né? Thiago Silva Mochileiro, pode acessar. E lá tem um link onde vai direcionar para o site, thiagomochileiro.com.br. E os nossos canais de atendimento, vamos dizer assim, WhatsApp e também e-mail, que é onde você pode mandar um e-mail para a gente, mandar uma mensagem no WhatsApp, que a gente vai estar respondendo você o mais breve para fazer novas alianças, parcerias, e aí ajudar a contribuir à transformação social e econômica do mundo através da literatura. Muito bacana. Para você que está aqui até agora, já se inscreve no canal, curte, compartilha. Minha rede social é vitor.lorenzini e segue também o maislucro.podcast. Isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Tiagão. Tamo junto. Obrigadão, cara. Conte comigo e eu sempre estou à disposição aqui. Sucesso nessa empreitada, nessa jornada. A gente sabe que não é fácil. Com certeza. Mas é possível. É o primeiro passo, a gente começou. É o primeiro passo. Então, o primeiro passo foi dado e obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio. E continue aí prestigiando esse podcast que é incrível. Valeu. Tchau, tchau.